Se a Terra não tem mais a temer os cataclismos gerais, ela não está menos submetida a revoluções periódicas, cujas causas são explicadas, do ponto de vista científico, nas instruções seguintes, dadas por dois eminentes espíritos. E em nota, ele coloca o seguinte: extrato de duas comunicações dadas na Sociedade de Paris e publicadas na Revista Espírita de outubro de 1868, a página 313. Elas são o corolário das de Galileu, retiradas do capítulo 6, e um complemento ao capítulo 9, sobre as revoluções do globo. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., tem revoluções que demandam milhares de séculos para sua perfeita realização, mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até um máximo de efeito, após o qual há decréscimo, até o limite inferior, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. O homem abarca apenas as fases de duração relativamente curta e das quais pode constatar a periodicidade. Mas há outras que compreendem várias gerações de seres e mesmo de sucessões de raças, cujos efeitos, por consequência, têm para ele as aparências de novidade e de espontaneidade, enquanto que, se seu olhar pudesse se lançar para alguns milhares de séculos atrás, veria, entre esses mesmos efeitos e suas causas, uma correlação da qual nem sequer suspeita. Esses períodos, que confundem a imaginação dos humanos pela sua relativa extensão, são, no entanto, apenas instantes na duração eterna. Em um mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são solidárias, e não há um só dos efeitos que vós designais sob o nome de grandes perturbações que não seja consequência da componente de influências de todo esse sistema. Eu vou mais longe. Eu digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, em razão da proximidade ou da distância que resulta de seus movimentos de translação através das miríades de sistemas que compõem nossa nebulosa. Vou mais longe ainda. Digo que nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidão, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência daquelas das quais se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Daí, em cada mundo, as revoluções locais e as revoluções gerais, que parecem perturbações apenas pela brevidade da vida, que permite ver apenas os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, portanto, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas de suas doenças, que atacam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Estes males, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estímulo que a impele pela necessidade à pesquisa de meios de combatê-los e à descoberta das leis da natureza. Mas a matéria orgânica reage, a seu turno, sobre o espírito. Ele, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, sofre também as influências que modificam suas disposições, sem, no entanto, tirar-lhe seu livre arbítrio, superexcitando ou moderando sua atividade e, por isso mesmo, contribuem para seu desenvolvimento. A efervescência que se manifesta às vezes em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita nem o resultado de um capricho. Ela tem a sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, de início inconsciente,
que é apenas um vago desejo, uma aspiração não definida por alguma coisa melhor, de uma necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, as quais, crede o bem, têm também sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Se a visão espiritual não estivesse circunscrita pelo véu da matéria, veríeis essas correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual e do mundo material. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vedes nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis inevitáveis do universo. Assinado Arago.